Oi, gente, estamos aqui, para mais uma aula do curso de Liderança na TI, uma abordagem prática. E na aula de hoje a gente vai abordar alguns assuntos, que são gestão de equipes, reuniões, negociações, criatividade e resolução de problemas. Bom, vamos começar com gestão de equipes. O que é gestão de equipe? O gerenciamento de equipe vai reunir as boas práticas voltadas para o alcance do máximo de desempenho por parte da equipe toda. A ideia não é atingir apenas o sucesso individual, mas da equipe inteira em torno de metas e necessidades. Normalmente, gente, a atuação é conduzida por um líder que vai ficar responsável por um conjunto de liderados. Cada grupo costuma ter funções específicas dentro da empresa e, juntos, todas as equipes ajudam a construir resultados. E o RH tem um papel consultivo, voltado para oferecer conselhos e indicações em busca da melhor performance. O trabalho coletivo, portanto, sempre é fundamental. E quais são os desafios da gestão de equipe? Bom, garantir a entrega não é uma tarefa de um passo só. Envolve muita gente e muitos passos. É impossível ficar sem um planejamento robusto e não tomar decisões estratégicas, com foco nos objetivos do negócio. Então, foco no planejamento e nas decisões. O gerenciamento é desafiador. Entretanto, a gente precisa reconhecer os obstáculos, porque é o melhor caminho para entender como contorná-los. A seleção adequada de pessoas. Bom, o gerenciamento começa muito antes de formar as equipes. A gente precisa contar com os talentos certos, que entregam os resultados esperados e as necessidades do negócio. Inclusive, pessoal, vai ter uma aula sobre talentos de pessoal, né, Marina? Muito em breve, fiquem atentos. Bom, por isso, um desafio envolve a seleção dos profissionais adequados, que possuem realmente aquela experiência que é necessária. É recomendado identificar corretamente o perfil indicado para cada vaga e equilibrar competências técnicas e comportamentais. O RH pode criar um processo seletivo e orientar os gestores para a contratação ideal em cada situação. Montagem estruturada de times. Ter os profissionais certos não é o suficiente, se eles não forem alocados adequadamente. É por isso que outra complicação é a montagem de times, que tem que ter funcionários funcionais e eficientes. Atualmente, é comum pensar na formação de equipes diversas, em termos de gerações, competências, dificuldades e assim por diante. Tem que ter diversidade, gente. Com a diversidade é possível grandes benefícios. E por que fazer a gestão de equipe de forma eficiente? Bom, aqui tem 4 pontos para responder essa pergunta. Primeiro, integra o time adequadamente. Como eu disse antes, um dos desafios é selecionar as pessoas certas. Portanto, fazer uma gestão eficiente é a melhor forma de driblar esse obstáculo e conseguir um time completo, robusto e que atende às necessidades do negócio. Quanto mais o RH é capaz de agir de modo planejado e eficiente, mais funcionais são os times construídos. O segundo ponto, favorece o alcance de objetivos estratégicos. Ou seja, uma boa gestão de pessoas também tem tudo a ver com o desempenho do negócio. São as equipes as responsáveis por produzirem a maior parte dos resultados. Nesse cenário, agir de forma inteligente significa dar vários passos rumo ao sucesso definido no planejamento estratégico. Não importa se o objetivo é vender ou lucrar mais. Com o cuidado correto dos times, é possível consolidar estes efeitos. O terceiro ponto, diminui as ameaças e os pontos fracos do negócio. Bom, um gerenciamento adequado ajuda a empresa a se livrar de problemas e ameaças em potencial, certo? Esse é um meio de enfraquecer potenciais ameaças externas, como aquelas que são geradas pelo concorrente ou pela movimentação do mercado. Também auxilia a reduzir os impactos dos pontos fracos do negócio e que podem prejudicar os resultados. Podemos dizer, portanto, que, mais que tratar os sintomas,
é a forma de agir na causa dos problemas. E no quarto e último ponto, aumenta o aproveitamento de talentos e competências. Muitas empresas têm ótimos talentos e equipes que poderiam entregar uma performance acima da média. Ainda assim, lutam para alcançar bons níveis de produtos ou metas desejadas. Mas por que isso acontece, Matheus? Bom, gente, isso tem a ver com o mau aproveitamento de talentos. Quando a organização não dá devida importância para o desenvolvimento de colaboradores, o time se torna subaproveitado, além de prejudicar a conquista de resultados. É algo que pode abrir as portas para a concorrência, captar os profissionais. E quais são os benefícios de trazer e fazer a gestão de equipe? Bom, novamente, mais 4 pontos. O primeiro, aumenta a motivação de time. Quando as pessoas são gerenciadas corretamente, têm a chance de desenvolver e colocar suas habilidades em prática. Também há mais interação entre os colaboradores, sinergia de atuação e um bom clima organizacional. Tudo isso vai favorecer a consolidação da motivação, fazendo com que as pessoas se sintam envolvidas com o negócio. Essa é uma forma de conquistar maiores resultados e de fazer que os colaboradores tenham uma visão positiva. O segundo ponto vai favorecer a produtividade e a entrega de resultados. Não podemos ignorar o fato de que a motivação afeta diretamente a produtividade. Na prática, todo negócio consolida resultados melhores e alinhamentos com a estratégia. Além disso, é um modo de reduzir erros, prevenir desperdícios e evitar retrabalhos. Então, há um aproveitamento reforçado dos recursos, sem deixar de lado a qualidade e a efetividade em relação aos custos. O terceiro ponto aumenta a retenção de talentos. Como eu disse antes, no slide passado, uma boa gestão de pessoas envolve diversos aspectos. Entre eles estão o favorecimento do clima organizacional, o aproveitamento de habilidades e a conquista de mais motivação. Estes e outros aspectos são determinantes para gerar um alto nível de satisfação com o ambiente de trabalho, o que leva a um aumento na retenção de talentos. A queda na taxa de rotatividade é essencial para elevar a permanência dos colaboradores e maximizar os resultados. Também é um jeito de diminuir custos e de evitar a perda de profissionais para a concorrência. E o quarto e último ponto vai favorecer a diferenciação de mercado. Trabalhar com essa gestão é fundamental para se destacar e até obter vantagem competitiva, além de consolidar a empresa como uma boa empregadora. Com mais lucratividade, alcance e vendas, a competição é vencida com maior facilidade. E como colocar a gestão de equipe em prática, Matheus? Bom, aqui temos uma lista um pouquinho grande, com algumas dicas do que se fazer. Primeira é fazer um planejamento completo. Quando a gente faz um planejamento completo que envolva todas as questões relevantes desse gerenciamento, é o caso de definir como deve ser a performance da equipe, qual deve ser a sua composição, quais são as suas competências exigidas para alcançar aqueles resultados. Depois, elaborar as metas, os planos de ação e as formas de verificar o desempenho. A segunda dica é conhecer a equipe. No RH, vai começar a entender as responsabilidades de cada profissional e qual é o perfil que se encaixa. A partir disso, é a hora de selecionar ou apoiar a escolha das pessoas certas, com a consideração específica sobre os times e o entendimento das demandas de cada área. Vai ficar mais fácil apoiar o processo. A terceira dica é preparar e selecionar as lideranças. Os líderes vão ser os responsáveis diretos desse gerenciamento. Por isso, vai caber ao RH fazer com que as lideranças estejam prontas para assumirem essa função corretamente. Criar um programa de desenvolvimento de líderes é uma alternativa viável nesse ponto. Como não será necessário contratar outras pessoas, os próprios colaboradores são desenvolvidos para ocuparem esses cargos. A quarta dica é definir as metas. Isso também caberá aos líderes definir e gerenciar objetivos para os times.
Inclusive, isso tem a ver com a cultura organizacional. Afinal de contas, criar um ambiente meritocrático e que reconheça os bons resultados vai auxiliar nesse sentido. A quinta dica é fortalecer a cultura do feedback. Os líderes devem ser capazes de oferecer um ótimo feedback, e ainda mais para quem entra agora nas empresas, que são pessoas novas, querendo muito receber esse feedback, elas anseiam por isso. Vale a pena também criar um canal para receber reclamações, dúvidas ou sugestões por parte da equipe. O RH terá uma visão clara sobre as relações de liderança e, assim, vai poder atuar nos caminhos ideais da gestão de equipe. A sexta dica, que é o clima organizacional. Ter um ambiente adequado para o trabalho faz a diferença, entre as outras coisas, para a motivação e para a integração. Por isso, é preciso prestar atenção ao clima organizacional e a possíveis problemas. Além de analisar constantemente o clima, é interessante desenvolver ações de integração e de fortalecimento das relações. Também é essencial agir na mediação e na resolução de conflitos de modo consistente e alinhado aos objetivos. E a última dica é ter o apoio especializado. A gestão de equipe tem um grande peso do negócio, por isso precisa ser feita adequadamente, dependendo da quantidade de times ou mesmo dos problemas encontrados. Nem sempre é fácil agir por conta própria, por isso vale a pena considerar ter apoio especializado. Com uma visão externa e o suporte sobre as principais questões, é possível otimizar a atuação e consolidar uma boa performance. E como a gente vai captar os resultados, Matheus, depois de fazer toda essa gestão? Bom, a gente pode começar com pesquisas e levantamentos. O RH deve fazer um monitoramento direto e eficiente por meio das pesquisas, dos levantamentos e das avaliações diversas. Uma pesquisa de clima organizacional permite saber se a gestão de equipe tem sido positiva para melhorar os relacionamentos. Já os impactos da avaliação de desempenho vão demonstrar a efetividade dos times e dos treinamentos. O importante é que essas análises usem os critérios e as metodologias adequadas para que entreguem resultados sólidos. E por último, a comparação. Fazer o benchmarking é uma outra alternativa para entender a situação interna. É possível usar os valores das pesquisas para comparar com parâmetros externos. Com a coleta de dados de concorrentes, dá para compreender como o negócio se posiciona atualmente. Essa é uma boa forma de definir valores de referência e que podem se transformar em objetivos. Assim, a análise segue critérios para mais eficiência em relação à tomada de decisão. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre gestão de equipe, coloca no formulário que a gente vai deixar no final, tá bom? Agora a gente vai falar sobre reuniões. Bom, a gente vai falar sobre dois tipos de reuniões. Reuniões excelentes e reuniões para evitar. Vamos começar com as reuniões excelentes. Primeira, reunião informativa. Algumas decisões vão ser tomadas em conjunto nesse tipo de reunião. Outras mais estratégicas são decididas pelos diretores da empresa e repassada para os demais colaboradores. É nas reuniões informativas, gente, que o repasse das orientações é feito. E nessas reuniões também é possível solicitar informação. Esse tipo de reunião corporativa precisa ser comunicado com antecedência para que todo mundo possa pegar suas anotações, colocar todos os pontos em dia, já que podem ser perguntados. Esse tipo de encontro é fundamental para que todos caminhem na mesma direção. Por isso, é sempre bom fazer essa reunião periodicamente. Nas metodologias ágeis, a gente sempre vê no Scrum, tem toda semana. São sempre usadas as reuniões informativas. A segunda reunião é para tomada de decisão. Essa já é bem clara. São as reuniões de decisão, são realizadas entre profissionais chaves da empresa, com autonomia para definir um planejamento estratégico da organização. É aquela reunião que vai tomar aquela decisão e pronto. Aí depois é só seguir dali. O terceiro é a reunião de feedback. As reuniões de feedback são uma ótima oportunidade tanto para os gestores quanto para as equipes. Esse momento vai ser importante
para que o gestor faça uma avaliação completa dos profissionais e traga críticas construtivas aos seus liderados. Essa é uma forma mais sistematizada de dar retorno e fazer sugestões de como melhorar os pontos fracos e também de reconhecer os pontos fortes e aqueles nos quais as pessoas demonstram melhorias. Para serem eficientes, as reuniões de feedback devem ser feitas periodicamente, a cada 6 meses, por exemplo. Vocês podem perceber que aqui a gente volta nas últimas aulas, que o Gilberto falou, que é sempre bom dar o feedback. Tem também aqui a questão do CNV. Sempre bom retomar como tudo encaixa. No quarto, a quarta reunião é a quarta de treinamento. As reuniões de treinamento é aquelas reuniões que devem acontecer quando houver necessidade de treinar a equipe em uma habilidade ou ferramenta nova, tipo um software. Quando a empresa compra um software, a gente precisa treinar profissionais para aquilo. Normalmente, essas reuniões são realizadas com um profissional externo, especialista, e nessas ocasiões, as equipes devem aproveitar o treinador para esclarecer todas as suas dúvidas e experimentar com a nova tecnologia, pois depois podem não ter essa chance quando o projeto estiver em andamento. Ou seja, nessa reunião de treinamento, tirem suas dúvidas para depois não ter nenhum problema. E por último, as reuniões criativas. As criativas são geralmente as reuniões mais divertidas, porque são discutidos os desafios da organização, propostas soluções inovadoras e utilizam técnicas de brainstorming. E por último, as reuniões para evitar. São aquelas reuniões sem pauta, já que nessa reunião não tem aquela pauta definida, do contrário, você vai ter que marcar aquela reunião para marcar a reunião. Ninguém vai falar nada, ninguém vai definir nada, vai ser só perca de tempo. A segunda é a reunião sem hora para terminar. Reunião boa, gente, tem hora de início e hora para terminar. Senão vai correr o risco de perder um tempo e não vai ter nenhum assunto definido. E a última reunião é aquela reunião que tem gente demais. Com a reunião de gente demais, todos presentes, como todo mundo vai ter que estar sempre prestando atenção, tem que estar sempre unido, sempre estar no assunto. Com gente em excesso, vai toda hora querer alguém falar, ou falar demais, ou falar sobre assunto que nem está sendo desenvolvido ali. Então traga só as pessoas que precisam mesmo, sem gente em excesso, que vai ser show. Agora é com você, Marina. Oi, pessoal. Então, né, dando continuidade ao assunto, a gente vai falar agora um pouco sobre a resolução de problemas, os objetivos, as dificuldades, as estratégias. E o primeiro tópico a ser falado é o que significa resolução de problemas nas empresas. A resolução de problemas, né, levando mais para esse lado empresarial, ela quer dizer que é um processo em que há um esforço deliberado de uma ou mais pessoas para sanar um assunto difícil ou controverso que precisa ser superado, ou seja, que precisa ser resolvido. Então, no contexto das empresas, né, é especialmente propenso surgir esses problemas, esses conflitos, enfim, né? Existem inúmeros tipos de problemas que podem surgir em um ambiente corporativo, que pode envolver pessoas, processos, fenômenos naturais, repercussões midiáticas, pode também envolver transformações no mercado e entre outras coisas, né? Ou seja, a resolução de problemas na empresa é esse esforço de lidar com esses acontecimentos negativos que já foram citados e seguir em frente com o mínimo prejuízo à companhia, à sua empresa, e preservando a harmonia entre as pessoas na medida do possível. É exatamente essa frase que está aí em negrito. É você tentar resolver aquele problema sem criar outro problema, né? Resolvendo o problema com o mínimo de prejuízo possível, seja ele tanto para a sua empresa quanto para as pessoas que trabalham nela. Aí, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre como desenvolver a habilidade de
resolver problemas, que tem alguns passo a passos, né? Às vezes a gente pensa que resolver é um problema, resolver de verdade não é tão simples quanto parece ser. Na realidade, requer que a gente tenha muita inteligência emocional e capacidade de lidar com algumas emoções negativas. E aí tem algumas dicas, né, de como a gente pode desenvolver essa habilidade para resolver problemas. A primeira é olhe para dentro. Faça uma autorreflexão. E ao invés de você enxergar problemas apenas nos outros, analise com sinceridade qual é a sua responsabilidade naquele cenário. Vamos aprender a reconhecer e controlar nossas próprias emoções, as nossas reações, para deixar de ser, né, ou não ser uma parte do problema. O segundo é aprenda a escutar. Um problema comum que acontece no dia a dia das empresas, não só nas empresas, mas também nos nossos lares, é que a gente não sabe escutar o próximo, a gente não sabe escutar o outro. Então, escutar de verdade, ativamente, né? Não apenas deixar que as palavras entrem no nosso ouvido e saiam pelo outro. Então, é preciso que a gente realmente desenvolva essa habilidade de aprender a escutar o próximo. Por exemplo, a outra pessoa pode enxergar um aspecto do problema que a gente não viu, ou dar menos importância que você pensava a determinada coisa. O terceiro passo é a gente desenvolver a empatia. E aí, o primeiro passo para a gente desenvolver empatia está no que foi dito anteriormente, né? Escutar com sinceridade o que a outra pessoa tem a dizer. E posteriormente, depois disso, a gente precisa fazer um esforço de se colocar no lugar do outro, experimentar a perspectiva de visão do outro e tentar entender as dores, as alegrias, o que está afligindo as outras pessoas. Dando sequência, a gente tem o quarto passo, que é aceite as consequências, né? A quarta habilidade. Um problema, ele sempre traz consequências. E resolver esse problema, ele pode seguir por vários caminhos, né? Cada um com sua consequência específica. E aí vai depender muito de você. Então, não tente ignorar as consequências. Não tente fingir que elas não existem. Em vez de fingir que as consequências não existem, escolha racionalmente entre as opções que você tem, né? Onde as consequências elas mais podem se ajustar ao que o momento, ao que a sua decisão está exigindo. Seja sincero. Não tente resolver um problema mentindo ou omitindo. É aquela questão que a gente sempre fala, transparência, né? Se você analisou as possibilidades de maneira racional, então você tem que expor, deixar claro qual o caminho que você acredita ser o ideal. E aí você apresenta seus argumentos, né? Expondo, explicando por que você acredita nisso. Aprenda a se comunicar. Essa parte da comunicação é muito importante, a gente ser sincero, né? Isso não significa que você vai ser rude ou ignorar os sentimentos dos outros, não. Comunicar-se com as outras pessoas no tom certo, tem muito isso, no tom certo, é um desafio que requer muito da gente, muito aprendizado constante. Pode passar, Matheus. Então, né? Como a gente pode resolver os conflitos internos nas empresas? Não existe uma fórmula mágica que possa assim ser aplicada para resolver assim qualquer tipo de problema ou conflito que acontece dentro de uma empresa. Não existe. Mas a gente sabe que cada situação tem suas particularidades que devem ser avaliadas racionalmente para que o problema seja resolvido. Vocês podem perceber que eu estou sempre falando de racionalmente, de agir racionalmente, porque é agindo racionalmente que a gente consegue resolver os problemas sem o mínimo de prejuízo possível. Porque se você agir emocionalmente, pode ser que você consiga resolver aquele problema, mas talvez não seja com o mínimo de danos, consequências possíveis. Então, é para isso que serve uma área que a gente tem chamada de gestão de risco, que é o que vocês vão ver em outras aulas mais na frente, que nada mais
não é nada mais, nada menos do que um conjunto de atividades que elas são coordenadas com o objetivo de gerenciar e controlar as potenciais ameaças das empresas, né, que possam haver nas empresas. Então, o certo é que, para estimular uma rápida resolução de problemas em uma empresa, o diálogo e a transparência são fundamentais. Também foram habilidades que foram citadas mais lá na frente, né? Então, procure criar assim, uma organização com diversidade cognitiva, com esse poder de comunicação, com respeito às diferentes maneiras de pensar. Então, acredite, né? Dar esse passo de tornar um ambiente mais comunicativo pode significar um grande impulso à criatividade, à inovação também dentro das empresas. E aí, para isso, eu trouxe. Pode passar. Um exemplo de solução de problemas e conflitos que pode acontecer na empresa. Eu trouxe um exemplo para vocês. O exemplo que eu trouxe é um cliente insatisfeito com o produto. Aí você vai imaginar que um cliente entre em contato com a empresa por ter encontrado algum defeito em um produto que comprou. Esse é um problema que, se a gente negligenciar esse problema, ele pode acabar causando outros problemas. Afinal, se a pessoa entrou em contato, é porque ela aguarda uma resposta, uma compensação. Caso contrário, não haja essa resposta, não haja essa compensação, não haja o que a gente tanto está falando, esse feedback, há boas chances de falar mal, há boa chance do cliente ele falar mal da sua marca para os outros consumidores. O que, né, em tempos de internet, mídias, redes sociais, pode ter grandes repercussões. E aí, né, causar um impacto bem negativo na empresa. Então, a resolução do problema aqui, ela não consiste somente no estorno, por causa do defeito, mas sim em você enviar uma mensagem, um pedido de desculpas, ou até mesmo uma cortesia, como crédito ou envio de novos produtos. Vocês entendem que quando você fala com o cliente, né, se desculpa com o cliente, querendo ou não, isso acaba impactando positivamente no cliente, né? Você vê que aquela empresa teve aquele cuidado comigo de pedir desculpas, de explicar um motivo que foi com defeito. Então, isso é importante. E aí, pode passar. A gente vai falar agora sobre as competências que estão diretamente relacionadas à solução de problemas para um profissional no futuro. Então, gente, as principais competências que a gente pode falar aqui são as soft skills, né? Que são habilidades relacionadas ao comportamento humano. E aí a gente tem como exemplo a liderança, a criatividade, a atitude positiva, por exemplo. Geralmente, quem tem facilidade em resolver problemas, né, ele possui uma série de soft skills que provavelmente serão cada vez mais valorizadas nas profissões do futuro. Né? Um exemplo de soft skill: resiliência, flexibilidade. Né? Muitas vezes, os problemas eles mudam completamente o cenário em que o profissional se encontra. E aí a tecnologia, a globalização tem tornado o mercado cada vez mais dinâmico para essa mudança. Ou seja, né? A capacidade de se adaptar, da gente se adaptar a essas novas circunstâncias é um grande diferencial. Ela ajuda a resolver problemas mais rapidamente e a gente tem que focar no desenvolvimento dessas habilidades, porque é tão importante quanto investir no conhecimento técnico, pois pode ser mais difícil encontrá-las em outros profissionais. É o que a gente sempre fala aqui, é a questão da transparência, da comunicação, da empatia. Isso é difícil encontrar. Por quê? Porque varia de pessoas para pessoas. Nem todas as pessoas possuem as mesmas habilidades, né, interpessoais. Então, a gente vê muito no profissional do futuro que o conhecimento técnico é importante, mas as habilidades interpessoais também são muito importantes. Então, né, gente? Resumindo,
Se você é uma pessoa que não lida bem com problemas, né, nós aqui do Learn Lab temos uma notícia ruim para lidar. Eles estarão sempre por aí, sempre vai haver problemas. Quando resolvemos um, não demora muito para chegar outro, né? Quando a gente fala isso, não é com o objetivo de espalhar pessimismo, mas sim que a gente não deve negar a realidade, né? A gente deve tomar consciência de que nem sempre a gente pode controlar eventos externos e a maneira como as outras pessoas reagem também a determinadas situações, né? Então, mas a gente sempre pode, que a gente sempre pode conseguir melhorar o jeito como a gente vai reagir a essas situações, a esses problemas. Então, acho que é nisso que a gente precisa investir para nos tornarmos pessoas e profissionais melhores. Quando eu falo sempre a gente, é porque é um conjunto. Não é só vocês que têm que investir. A gente, nós também do Learn Lab, temos que investir nessas coisas. Né? É uma coisa que a gente sempre pode melhorar. Então, a resolução dos problemas, podemos dizer que começa, portanto, né, com o nosso autoconhecimento. E aí depois a gente vai analisar racionalmente todas essas possibilidades e praticar uma escutativa, empatia. E aí agora a gente vai para o segundo conteúdo, que é gestão da criatividade. Sobre gestão da criatividade, né? Como a gente está com essa visão bem de mercado, a gente levou a gestão da criatividade e da inovação nas empresas. E aí, quais são os pilares da inovação e a importância da gente fomentar essa criatividade, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Né? Antes da gente adotar uma política de criatividade, seja no seu projeto, seja na empresa que você está, a gente tem que primeiro entender quais são os objetivos daquela organização e de que forma ela pode adotar umas boas práticas dentro da realidade que a gente vive, né? Porque cada organização ela tem características e objetivos distintos. Então, é preciso a gente ter a mente que a gestão de criatividade e inovação, ela deve focar principalmente no incentivo dos processos criativos e inovadores e na organização dessas iniciativas. Para quê, Marina? Para que elas se tornem concretas e não permaneçam apenas no papel. Então, a gente tem que ter esse controle também de atividades e desses resultados, né, gente, no processo que a gente for implementar isso na empresa, no projeto que você está. E aí, por fim, né, o reconhecimento dos colaboradores responsáveis pelas ações inovadoras. Então, isso, quando esse reconhecimento só vem realmente quando dá certo. Então, falado isso, agora a gente vai ter que entender como fazer a gestão da criatividade, né? Falado nisso, né, gente, agora a gente tem que entender como é que a gente pode fazer essa gestão da criatividade, como a gente pode inserir essa gestão da criatividade. O primeiro ponto é que exigências de mercado, necessidade de investir em inovação. Mas vocês devem estar se perguntando assim, né? Por que, Marina, eu devo investir, preciso investir em inovação na minha empresa? Então, para você encontrar essa resposta, você basta olhar ao seu redor. Todo o âmbito comercial, ele mudou e muda significativamente todos os anos. Então, o que era, assim, imprescindível, como, por exemplo, telefone fixo, hoje em dia, né, poucas pessoas usam telefone fixo. Então, todas essas mudanças, elas são reflexo da inovação e da tecnologia. Podemos dizer que a indústria 4.0 exige uma adaptação muito grande por parte das empresas, né? E só vai sobreviver nesse mercado as pessoas que têm a capacidade e condição de entender e se relacionar, comunicar de forma mais ativa com essas ações inovadoras. Né? É nesse cenário que a gente está vivendo hoje, onde tudo está acontecendo de forma muito rápida, nós precisamos estar constantemente em busca de um diferencial competitivo, que torne o nosso produto, que nos torne, né, interessante para atrair o interesse, tanto de consumidores quanto de recrutadores. Então, agora o próximo passo é a importância de se manter à frente da concorrência. Né? Quando a gente se fala em mercado, então é natural que surja
logo esse pensamento de concorrência, né? A inovação e a criatividade, eles são dois mecanismos muito interessantes, tanto no posicionamento da marca, quanto na relação entre as duas empresas que estão concorrendo, né? Então, nesse sentido, levando para esse sentido, as empresas que estão à frente das necessidades dos seus clientes, elas conseguem prevê-las antes mesmo que elas realmente aconteçam. Então, aí elas estão mais preparadas para atender às suas demandas. Essas ações de inovação e criatividade, né, elas permitem que a gente tenha o feeling necessário para compreender as necessidades futuras dos nossos clientes, né, preparando soluções de forma antecipada e se destacando da concorrência, que segue mantendo as mesmas estratégias. Então, é realmente isso, você pensar em novas estratégias e traçar o perfil do seu cliente, e quem sabe aí não entender, né, para prever as necessidades do cliente antes que aconteça. Então, essa forma de prever já é uma forma de você se manter à frente da concorrência. Então, o último passo é como você pode incentivar a inovação e a criatividade na sua empresa. Colocar essas técnicas de incentivo à inovação e criatividade não é uma tarefa assim, né? Tão difícil quanto a gente pensa, mas exige realmente um comprometimento da nossa parte, um interesse real na mudança. Então, esse primeiro passo seria através da comunicação ativa, né? E incentivar a vontade da empresa de apoiar novas ideias do seu time de colaboradores. Realmente usar essa estratégia da comunicação ativa e para assim, né, para assim vocês poderem incentivar, despertar essa vontade da empresa de ouvir, de apoiar as novas ideias, né? Ou seja, sim, a gente precisa manter sempre um diálogo aberto, apresentar assim aos colaboradores, ao time, umas cases de sucesso oriundos do mercado. Isso é muito importante, você apresentar coisas que foram feitas dessa forma e que deram certo. Isso é muito bom, é como se fosse a forma de feedback bem positivo, né? E você deve incentivar continuamente essas novas ideias, demonstrar que a cultura da empresa que você está alinhada com o desejo e o interesse pela inovação. Aí você deve ir posteriormente, né, no segundo passo, você deve organizar o tempo com os colaboradores para que eles tenham condições de pensar em soluções inovadoras, né? Você pode pesquisar até no Google algumas ideias. Então, assim, essa etapa também é muito importante, pois, assim, na nossa rotina de trabalho muito apertada, é comum que as pessoas, elas não tenham tempo hábil para pensar de forma criativa, né? Nossa mente está tão ocupada somente no que a gente deve fazer, que às vezes a gente não abre a mente para uma coisa mais criativa, né? Um cotidiano que exige 100% da nossa atenção nas tarefas, ele realmente dificulta esse processo de pensamento livre e de novas ideias. Então, né, posteriormente, a etapa final é a avaliação dessas novas ideias para que elas efetivamente saiam do papel. Então, não adianta mudar toda a cultura da empresa se na prática o gestor ele não aceita mudanças e a implementação de soluções criativas. E aí, ou o time possui essa resistência, né? Então, né, gente, como a gente pode ver, a criatividade e a inovação, elas são excelentes ferramentas para esse crescimento sustentável das empresas, né? Então, vamos sempre lembrar do que você quer para o seu negócio, empresa, e comece pelo incentivo e a motivação do seu capital humano, que são as nossas soft skills. E aí, dando continuidade, a gente vai para o nosso último assunto da aula, e aí sobre negociações, né? O nosso último assunto. Então, antes da gente ir para as coisas mais específicas, vamos falar um pouco sobre a negociação empresarial. Tem um pesquisador muito importante nessa área, que é Andrade, que ele fala que mudanças contínuas, né, ocorrem no cenário do mundo atual, que é esse mundo globalizado, trazendo assim um aumento de objetivos e desafios onde as empresas estão inseridas, né? As tomadas de decisões rápidas, resoluções de conflitos via negociação, estão ganhando cada vez mais importância dentro do contexto do nosso cotidiano.
E aí, os fatores fundamentais, eles são importantes nesse processo de negociação. E algum deles, né, é regido por etapas, rumo ao alcance do objetivo, onde táticas e estratégias são seguidas para evitar ou reduzir o surgimento de contradições e impasses, que podem ser naturalmente inseridos, podem aparecer também naturalmente. Né? Então, há essa necessidade de flexibilidade em relação a fazer concessões em determinados valores sentimentais que são agregados. Então, a gente precisa ter essa compreensão clara dos objetivos, o conhecimento do negócio e do quadro de interesse das partes, né? O perfil que está sendo negociado e dos negociadores. Planejamentos e técnicas estratégicas da negociação. Esse processo de negociação, ele carece muito de planejamento, que é aquela fase de preparação estratégica, né, para aumentar a probabilidade de ser bem sucedida a sua negociação. Então, esse plano de ação, ele deve conter um objetivo final. Os negociadores, né, preparados, dizem que os negociadores preparados, em geral, eles são muito intuitivos e têm a capacidade de ler as necessidades alheias. Dizem aí, né? Então, a gente, para uma boa negociação, você começar visualizando possíveis perdas e ganhos é bem importante, né? Então, é lembrar de você, é lembrar das suas habilidades e colocá-las em práticas sempre de forma ética, gente. Sempre de forma ética. Então, é uma boa possibilidade para a evolução da negociação. Então, ao começar uma negociação, é fundamental que a gente esteja preparado, né, junto a uma estratégia condizente com o perfil do nosso negócio. As modalidades e os tipos de negociação empresariais, elas variam principalmente por esse motivo, sabe? Os diferentes tipos de habilidades, geralmente, elas são requeridas. Gente, dentro das negociações, a gente tem dois tipos de negociação, que é a cooperativa e a competitiva. Né? As negociações, elas baseiam-se na troca de informações, né, para que ocorram os resultados, sejam eles negativos ou positivos, né? E aí, o que acontece? A negociação, ela pode ser vista como um instrumento direto de soluções de problemas. Tá vendo como é bem interligado os temas? Então, é prudente a gente evitar se valer pelo uso do poder, né, ou pressão psicológica, preterindo ser criativo como ferramenta para se chegar ao melhor acordo. Então, a gente deve sempre evitar esse uso de poder, de palavras agressivas, ou até mesmo de pressão psicológica. Nesse caso de negociação, é importante a gente deixar a nossa criatividade, a inovação falar. Então, na negociação cooperativa, os protagonistas eles podem ser preparados ou fracos, independente, ambos os lados, os dois lados estão buscando uma métrica ou um acordo para que, em primeiro plano, satisfaça seus interesses. Na negociação cooperativa, os colaboradores eles trabalham em prol do mesmo objetivo, apesar dos propósitos serem diferentes. Já na negociação competitiva, os negociadores, né, eles buscam sempre suprir seus interesses individuais, mesmo que isso acabe trazendo um descontentamento da outra parte, né? Obstáculos e impasses, né, da negociação empresarial. Aí eu trouxe alguns obstáculos e impasses. No caso 4, né? Utilize a técnica do escalonamento. Você deve iniciar com assuntos em que ambas as partes concordem, ou no ponto em que as diversidades entre você como negociador e a outra pessoa, elas sejam mínimas, né? Com cautela, via esse escalonamento, você vai escalonando os graus de dificuldades até você localizar os itens problemáticos. E aí as concordâncias primárias, elas ajudam a eliminar divergências, facilitando os entendimentos.
Caso mais adiante, a contraparte prevalecer irredutível em algum ponto. Isso é importante. E aí, protele os termos conflitantes. As negociações que iniciam os pontos de conflitos, elas tendem a se prostar, né? Iniciar desta maneira sugere despreparo ou agressividade, dando um tom desagradável a uma reunião. Então, é viável a gente agir com paciência, vencer as etapas e deixando para o final os termos conflitantes. Então, vamos prostando esses termos conflitantes, né? E deixando mais para depois, não iniciar logo pelos conflitos, pelas diversidades. O próximo item é o recesso, né? Ou seja, diante dos impassos, o recesso é uma tática ligeiramente aplicada, que ela pode variar, gente, dentro de minutos ou dias, né? É fundamental a gente estar, nós, como negociadores, estarmos preparados para se deparar com eventuais recessos ou pausas com o intuito de voltar, prosseguir e chegar a um acordo. Então, geralmente, em negociações muito longas, tem que haver esse recesso, né, para a gente pensar, raciocinar melhor e depois prosseguir, chegar a esse acordo. E o último são as concessões. Então, assim, nesse âmbito de negociações, essas concessões, elas costumam gerar impactos, pois o excesso, ele tende a inviabilizar o negócio, bem também como a falta das mesmas. Então, na primeira situação, porque quando são feitas em demasia, né, elas podem despertar da contraparte uma ânsia por mais. Então, automaticamente, é através de mais exigências. Então, no segundo caso, quando você não conceder nada, menciona fraqueza e falta de flexibilidade. Mais pontos, né? Porque obstáculos sempre tem muitos, problemas sempre tem muitos, impasses sempre tem muitos. Não enfatize problemas diante de obstáculo, né? Então é sempre importante a gente não enfatizar somente os pontos negativos ou os nossos lamentos. Então é inteligente a gente colocar-se à disposição do auxílio frente ao nosso oponente. E na maior parte dos casos, são elementos contornáveis, né? Os obstáculos, dificuldades. Então, ao você se permitir estar à disposição para ajudar, muda completamente o tom do debate. E gera esse sentimento que a gente está cooperando, que a gente está disposto a ajudar, e aí pode aumentar a confiança do negociador em você. Sugestões de mudanças. Existem várias situações, né, onde a mudança é mínima, seja ela de local, horário, ambiente, dentre outros. Então, você ser de acordo com essas mudanças pela parte do negociador, ela permite melhorias no entendimento do processo. E aí vai gerando um sentimento de acessibilidade, né? Que você é acessível, que você é disposto. E no final isso pode gerar um grande diferencial. Dados e fatos concretos também pode ser outro empecilho. Os diversos bons acordos que são feitos, eles são finalizados através de aspectos motivadores, né? Ou até mesmo quando os benefícios suprem. Então, gente, pode ocorrer em alguns momentos que o reforço da lógica precisa valer, especialmente se a contraparte ela se mostrar insegura em relação à tomada de decisão. Então, o domínio de dados sólidos, concretos, de fatos, que são voltados ao tema tratado, ela pode gerar facilidade no desenrolado de obstáculos indesejáveis, seja eles surpresas ou não, né? Aí o acordo condicional. A você se deparar com uma situação onde todas as táticas aparentemente falharam, você tente convencer a outra parte de realizar um possível acordo condicional por um determinado tempo. Isso vai ajudar com que elimine, como eu posso dizer, que isso vai ajudar a gerar segurança ao tempo em que você vai ganhar. E aí podemos demonstrar a eficácia da sua tática de pedir esse acordo condicional e assim, né, gerando
uma hipótese de realizar o fechamento do negócio ao final do período condicional, né? Pode ocorrer isso. É isso, gente. Muito obrigada. A gente vai botar um formuláriozinho de presença. Realmente esse assunto é bastante extenso, com muitos termos bem específicos, né, e técnicos, mas qualquer dúvida podem falar, podem botar no formulário de presença ou falar com a gente lá no Telegram. É isso, gente. Boa aula e não esqueçam de responder o formulário de frequência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.